Olá, amados e amadas do Senhor, tudo bem com vocês? Uma ótima madrugada, que Deus esteja com vocês, esteja em cada coração, em cada lar, nessa madrugada, né? Estamos em mais uma madrugada aqui para adorar, louvar ao Senhor e temos um tempinho, né, para dividir uma palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor, oferecer a Deus este momento, essa live, essa palavra de hoje, amém? Que Deus abençoe grandemente. Pai querido, Pai eterno, santo e maravilhoso, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te adorar, Senhor, para apresentar, Senhor, este momento de palavra, Senhor Jesus, este momento de comunhão contigo, Pai. Ah, Senhor, que Teu Espírito visite a cada lar, Senhor, nessa madrugada, Pai. E vai de encontro, Senhor, a cada necessidade dos Teus filhos, Senhor, nessa madrugada, nesse dia, Pai. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, em cada coração, Pai. Eu entrego, Senhor, este momento a Ti, Senhor, que Tu venhas falar, Senhor, aos nossos corações, Pai. Ministrar essa palavra, Senhor, aos nossos corações, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te dou, Senhor Jesus. Tu és santo, Senhor. Então, nossa palavra de hoje se encontra em João 4, capítulo 23 ao 24. Amém? Glória a Deus. João 4, capítulo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é o perfeito, Deus é espírito, né? E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a palavra do Senhor, né? Que se encontra ali em João 4, 24, que fala a respeito de adoração. É essa nossa mensagem de hoje, né? O Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, né? Como você tem adorado ao Senhor, né? Como você tem buscado ao Senhor? A adoração não é somente enquanto a gente está na casa do Senhor, enquanto a gente está na igreja. A adoração, na verdade, é o nosso dia a dia com Deus, né? É como a gente passa, não somente na igreja com os nossos irmãos, mas a adoração também é aquilo que você vive, né? O seu dia a dia com Deus. A adoração é sua oferta, a adoração é sua entrega, né? E a adoração vai muito além daquilo que a gente pensa, muitas das vezes, de ser somente um louvor ou escutar os louvores e adorar o Senhor. Não, né? A adoração é uma entrega, né? É uma intimidade com Deus. É você confiar, né? Confiar em Deus. Uma das melhores, que eu posso dizer, exemplos, né, de adoração que tem na palavra do Senhor é a história de Abraão, né? Abraão foi um adorador em espírito e em verdade, né? Ele não adorava só por palavras, né? Ou só quando ele estava junto com a sua família, ou quando ele estava em congregação, né? Ele adorava a Deus sinceramente, né? Verdadeiramente. E ele vai demonstrar, né, a sua adoração a Deus, o quanto ele tem intimidade com Deus, o quanto ele confiava em Deus, né? Porque Deus faz uma promessa, né, a Abraão, a respeito do filho, né, da promessa. E com o passar do tempo, Abraão tem a promessa dele, que é Isaac. E Deus pede para Abraão
fazer uma oferta a Deus, né? Para ofertar o seu filho. E Abraão, ele não questiona Deus, né? Ele não questiona Deus. Sabe por que ele não questiona Deus? Uma, que ele é um adorador. Ele era um adorador. Ele confiava em Deus. Ele sabia que no momento em que ele fosse sacrificar seu filho, Deus iria prover um cordeiro. Deus iria prover, né? Deus não iria deixar ele. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus, né? Ele confiava em Deus. Porque assim, ó, se Deus fez uma promessa que através de Isaac, né? Através de Isaac seria a promessa e a nação seria grandiosa através de Isaac, porque Isaac era filho da promessa. Ele sabia que Deus não iria, né? Não iria deixar ele sacrificar. Por isso ele foi e confiou no Senhor. Ele foi até o monte, né? O Monte Moriá. Levou Isaac. E na hora do sacrifício, Deus não deixou ele sacrificar Isaac. E o que ele falou para Abraão? Que agora ele conhecia o coração de Abraão. E que ele não negaria nada para Deus. Ele não negou nem o seu filho. Esse é um coração de um verdadeiro adorador. Paz do Senhor, Marisa, que Deus abençoe grandemente a sua madrugada. Oh, minha amiga Elisa, que Deus abençoe sua madrugada, minha linda. Continue nessa força, né, nessa luta, nessa peleja, que Deus é contigo, Deus é com vocês, Marisa, Elisa. Que Deus abençoe o lar de vocês, né? E Deus conheceu ali, não que Deus não conhecesse o coração, né? Não que Deus não conhecesse o coração de Abraão, né? Mas isso dali é um exemplo para nós hoje em dia. Está escrito aqui na palavra de Deus como exemplo de um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. A palavra vai dizer que Deus é espírito, né? E importa que aqueles que o adorem em espírito, né? E nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós temos um espírito. E é esse espírito que conversa com o nosso Deus, né? A nossa oração não tem que ser só... a nossa conexão com Deus não é só externa, né? Ela tem que vir de dentro para fora. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E Abraão, ele soube expressar a sua adoração, a sua confiança em Deus, né? E ele não deixou se esmorecer. Ele sabia o Deus que ele servia. E o verdadeiro adorador, ele conhece o seu Deus a quem ele serve, né? Adorar é mostrar amor, né? Respeito e dedicação ao nosso Deus. Abraão, ele tinha amor a Deus, ele tinha dedicação a Deus, ele respeitava a Deus, né? Ele vai demonstrar em todas as atitudes dele essas questões, né? E adoração em espírito é uma adoração viva, né? É uma adoração viva. Espírito é que nos liga a Deus, né? Como eu disse, a gente é feito em espírito, né? A gente tem alma, um corpo, uma alma e espírito, né? Tudo isso, por exemplo, o nosso corpo irá morrer, né? A nossa alma tem, né? Mas existe um Espírito, o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo que nos liga. É Ele que vive em nós. A palavra de Deus vai dizer que nós somos o templo do Espírito, né? Então o nosso espírito conversa com Deus, né? E o Espírito Santo intercede por nós na presença do Senhor. O Espírito Santo, ele conhece tanto a gente, que a palavra vai dizer que antes, né, de a gente falar, ele já está na presença de Deus, né, fazendo as petições, clamando com gemidos inexprimíveis a nosso favor.
né? Deus procura adoradores que nem Abraão, né? Deus procura verdadeiros adoradores, né? E adoração, que nem eu disse, é no dia a dia, né? Adoração é como você trata o seu irmão. Adoração é a forma que você oferta para Deus, né? Você não deve ofertar a Deus, né, como obrigação, mas sim com amor, com gratidão, porque é Ele que tem te sustentado, né? Se não fosse Ele te dar o espírito de vida, você não teria o que você tem. Então que a gente venha fazer uma oferta com gratidão a Deus, em forma de adoração, porque oferta nada é mais do que adoração, né? E o que é buscar a Deus em espírito? O que significa em verdade? Em verdade, né? A verdade é a pessoa de Cristo, né? A verdade é essa, é você buscar adorar a Deus em espírito, né? E confiar em Cristo, em confiar que Cristo já venceu tudo por nós. E o que nós temos que fazer agora é o que Ele nos pede, né? E Ele nos pede para nós avançar, para nós adorar, para a gente demonstrar a nossa adoração a Deus. E a nossa adoração a Deus é confiar que Ele tem cuidado de tudo, né? Que Ele cuida de você, que Ele cuida dos seus filhos, que Ele cuida da sua casa, né? Então que você venha ser este verdadeiro adorador, não somente na igreja, mas dentro de casa, né? No seu trabalho, que todos vejam em você um verdadeiro adorador, né? Nosso Deus é uma pessoa, né? Ele é que nem a gente. A única diferença é que Ele é espírito, né? E Ele quer ter uma intimidade com a gente, né? Nós somos seus filhos, somos semelhantes a Ele, né? Na questão de espírito. E Ele quer conversar, Ele quer ter um relacionamento com a gente, né? E a partir do momento que você quer ter esse relacionamento, a partir do momento que você quer conversar a respeito de tudo com Ele, antes de conversar com qualquer outra pessoa, né? Ele quer ter esse relacionamento com você, né? E a palavra de Deus vai dizer ali que Ele procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Muitas das vezes não é fácil, né? Não é fácil achar um coração disposto a obedecer, que nem o coração de Abraão, né? Eu não teria coragem, irmãos, de dar meu filho em sacrifício a Deus, né? Se Deus falasse assim, ô Marisa, ô Elisa, você vai lá e sacrifica o seu filho, a sua filha para mim, né? Na hora a gente talvez ia levar um baque, né? Quem faria isso, né? Abraão fez, né? Então a gente tem que ver que a adoração ela está acima de qualquer coisa, é uma intimidade, é você saber qual é as promessas de Deus na sua vida, né? É saber o que Deus prometeu para você. E se Ele pedir alguma coisa para você, é você obedecer sem questionar, né? Mesmo que você fale assim, mas essa é a minha promessa, por que Deus está me pedindo a minha promessa, né? A gente não deve questionar, porque se Deus está pedindo, é porque na verdade talvez Ele esteja testando, né? Talvez Ele esteja te provando o seu coração, para ver se seu coração realmente é verdadeiro para com Ele, não é verdade? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu sempre achava que a adoração era quando cantava aqueles louvores lá na igreja e você chegava lá, você adorava assim, meu Deus, chorava, né? Se derramava na presença do Senhor e depois saía de lá e, né? Na verdade não. A adoração é a sua entrega no seu dia a dia, né? É a sua intimidade com Deus,
É você conhecer o seu Deus e não ter atitudes que são contrárias a dele, né? E a palavra que a gente tem que, a verdade que nos leva a Cristo, né? Essa adoração que nos leva a Cristo. Deus também deixou a sua palavra para que a gente viesse usar a palavra dele, né? Por exemplo, assim, adorar a ele, somente a ele, né? Se a gente não tivesse essa direção, a gente adoraria vários outros deuses, né? Mas graças a Deus deixou a sua direção, deixou a sua palavra. Então que nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? A palavra vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores, que o amam em espírito e em verdade. Seja você essa pessoa, né? Seja você esse filho que tem intimidade com Deus, que tem um coração segundo o coração dele, assim como foi Davi, né? Davi também foi um adorador, né? Apesar também de ter falhado, como nós somos seres humanos, irmãos, nós somos carnais, nós vamos falhar, né? Nós vamos muitas das vezes pecar, né? Mas que nós venhamos conhecer o nosso coração, que apesar de falhos, reconhecer que nós pecamos contra o nosso Deus e nos arrepender, né? Saber que nosso Deus é santo e procurar a santificação, né? Glória a Deus. Essa palavra, irmão, é uma palavra que eu gosto muito, porque ela envolve o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele é presente na vida do crente, né? É ele que nos leva a adorar o Senhor, é ele que nos leva a ter intimidade com o Senhor, né? Ele que tem falado, tem nos direcionado, né? Então que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Procure fazer o que Deus, né, tá te pedindo. Às vezes ele te direciona a fazer algo, sabe? Então pegue e faça, sabe? Não tenha dúvida no seu coração. Deus não é um Deus que coloca dúvida, né? Mas sim uma certeza no nosso coração. Então adore esse Deus, né? Que é um Deus de intimidade, é uma pessoa, ele quer ter um compromisso com você, né? Ele cuida de você, ele cuida de cada detalhe, que nem muitas das vezes eu falo, né? Que Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? Eu falo aqui com você agora, mas ele tá aí conversando contigo, ele tá aí falando assim, olha, e aquele projeto, vai sair aquele projeto, né? E aí, aquele sonho, converse comigo, vamos planejar, vamos, né? Vamos correr atrás juntos. Fala o que você quer, desabafa com teu Deus. A palavra de Deus vai dizer que a gente não recebe as coisas porque a gente não pede, né? Às vezes a gente só imagina que pediu para Deus e a gente não pediu, né? Por exemplo, eu sempre vejo as pessoas falar assim, eu pedi um carro pro Senhor. Pode ser qualquer carro. Eu quero um carro baratinho, eu quero um carro, né? Só que não especifica, não faz um pedido específico para Deus. Ó, Deus, eu quero um carro, pode ser um Celtinha, na cor tal, que ele seja assim, assado, sabe? Deus quer saber o teu sonho, Deus quer saber o que você quer, né? Porque ele é assim, o que eu vou te dar? Eu vou te dar um carro, tá? Mas que carro você quer? Que marca que você quer, né? Esse é o Deus, ele gosta dos detalhes, né? Quando você vai numa concessionária, você não vai lá, eu quero qualquer carro, né? Quando você vai numa imobiliária, eu quero qualquer casa. Não, você tem um pedido, você sabe o que você quer, né? E por que com Deus muitas das vezes a gente age de uma forma como, Deus, eu quero isso, eu quero. Ele não é gênio da lâmpada, né? Ele é um Deus de comunhão. Ele quer que você converse e fale os seus sonhos, os seus projetos para ele, né? Nos mínimos detalhes. Assim como você vai conversar com alguém, você vai colocar o seu sonho no papel, você vai conversar com o seu marido, com a sua família, você vai contar as suas estratégias, os seus planos. E com Deus não é diferente, irmãos. Então, se você tem algum pedido para o Senhor nessa madrugada, nesse dia,
Seja específico com o Senhor, que Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a minha vida, né? Ele quer abrir portas, mas não adianta abrir portas desnecessárias. Ele quer abrir porta certa, né? Ele te deu muitas das vezes a chave, você está com a chave na mão e não consegue abrir essa porta. Por quê? Porque você não pediu a porta certa, né? Porque você está indeciso ainda no que você quer. Então seja direto e objetivo com o Senhor, né? Isso é ser um adorador. Adorador não é você conhecer o Deus, você é ter intimidade com Deus, né? Deus procura adoradores assim, que sejam sinceros, verdadeiros, né? Que entregue seu coração para Ele, entregue seus sonhos, seus projetos e confie nele, que Ele está cuidando de tudo. Então que nessa madrugada você venha ser esse adorador, né? Que adore a Deus, confie nele, né? E escute o que o Espírito Santo diz, né? Para você. Escute o que o Espírito Santo diz para você. A palavra de Deus vai dizer tantas vezes na palavra de Deus, ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas. E as igrejas somos nós, o templo somos nós. Nós fazemos parte, sim, de uma igreja, né? De uma igreja física, onde nós temos comunhão com os nossos irmãos, e isso é muito bom. Só que o nosso culto, a nossa intimidade, não é só ali naquele templo, né? Ela é afora, né? Uma pessoa nos reconhece pela adoração que a gente dá a Deus, né? As pessoas às vezes vê a gente lavando uma louça, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus. Pai, eu preciso. Pai, vai naquela causa. Pai, né? A gente está ali lavando a louça, está falando com Deus. A gente está varrendo a casa, está falando com Deus. A gente está lá numa loja vendendo algo ou está dobrando uma roupa, a gente está falando com Deus. A gente está adorando, a gente está dando o nosso testemunho de adorador, né? Então é isso, irmãos. Venha adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Deus é espírito, né? Deus é espírito e quer que você adore em espírito. E espírito vem lá, ó, de dentro, né? Em verdade, a verdade nos leva a Cristo. A verdade é a palavra do Senhor. Que você venha orar, né? Citando a palavra do Senhor, que é verdade, né? Então é isso, irmãos. Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus ama aqueles que o adoram assim. Amém? Glória a Deus. Uma ótima madrugada, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu creio que Deus irá fazer infinitamente mais aquilo que você pensa, né? Ou que você sonha. Porque a palavra de Deus vai dizer que os sonhos deles são maiores e mais altos do que os seus. Então confie naquele que te prometeu, né? Continue adorando a esse Deus, louvando, né? A palavra de Deus vai dizer também que Ele trabalha, né? Em favor daqueles que o amam, que o buscam e que confiam nele. Confie que é uma forma de adoração. Oferte, que é uma forma de adoração. Ajude o próximo, que é uma forma de adoração, né? Existe tanta forma de adoração, né? Você pode fazer todas elas. Amém? É esse servo bom e fiel que Deus procura, fiel à sua palavra, né? Seja um Abraão, um adorador, né? Que mesmo Deus pedindo a sua promessa, ele foi lá, entregou a sua promessa para Deus. E ali Deus conheceu o seu coração. Então que você seja essa pessoa também. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por este momento, por essa mensagem, por essa palavra. É uma palavra breve, mas é uma palavra direta, né? Sobre a adoração. Verdadeiros adoradores, né? Que você venha ser esse adorador verdadeiro, sincero. Amém?
Glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, santo e maravilhoso Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te exalto, Pai, eu te engrandeço, Pai. Não há outro Deus além de ti, Pai. Senhor, a tua palavra diz que tu é Espírito, Senhor. Senhor, importa a ti, Senhor, que os que te adorem, Pai, adorem em espírito, Pai, e em verdade, Pai. Eu creio, Senhor, na tua verdade. Eu creio em Cristo, Pai. Senhor, que morreu na cruz do Calvário, que se entregou por nós, Pai. Senhor, por ti, Senhor, que entregaste, que deste, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, para que estivesse, Senhor, ministrando ao nosso coração, Pai, nos ajudando na nossa caminhada, Pai, nos ajudando na nossa luta diária, Pai. A tua palavra vai dizer que o Espírito Santo é nosso consolador, ele é nosso amigo, ele que nos leva, Senhor, a adorar-te, Senhor, a ti, Pai. Senhor Jesus, que nós venhamos ser, Pai, direto contigo, Senhor, nas nossas orações, nas nossas petições, Pai. Oh Deus santo e maravilhoso, visita cada lar, Senhor, nessa madrugada, Pai. Visita o lar da Marisa, Pai. Visita, Senhor, o lar da Elisa, Pai. Visita, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, Pai, o grupo, Senhor, de guerreiras de orações, Pai. Senhor, tem muitas pessoas, muitos pedidos de orações, Pai, no grupo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, responder a cada uma delas, Senhor, com a tua vontade, Senhor. A tua palavra vai dizer que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, Senhor, que a resposta, Senhor, para essas orações, Senhor, eu sei, Pai, que elas serão boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo vai de encontro, Senhor, a cada pedido de oração, Pai. E abençoa, Senhor, as minhas irmãs, Senhor, que têm se levantado nas madrugadas, Senhor, para buscar a tua face, Senhor, para clamar, Senhor, adorar a ti, Pai, porque quando nós oramos, Senhor, nós buscamos, Senhor, socorro para o nosso irmão, Senhor. Nós estamos te adorando, Pai. Quando nós buscamos, Senhor, o bem, Senhor, para o próximo, nós estamos te adorando, Pai. Quando nós, Senhor, falamos do teu amor no nosso trabalho, Senhor, para os nossos vizinhos, nós estamos te adorando, Pai. Senhor, que nós venhamos, Senhor, a continuar te adorando, Pai, e buscando a tua presença, Pai. No nome de Jesus, Pai, obrigado por essa mensagem. Que teu Espírito continue ministrando em cada coração, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço, te louvo, Senhor, e te exalto nessa madrugada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãs. Então é isso aí. Vamos adorar o Senhor, né? Eu convido você juntamente comigo a adorar o Senhor, né? Que a gente adore, nunca se canse de adorar a Deus. As dificuldades vêm, mas é para testar muitas das vezes a gente como um adorador, para a gente não blasfemar contra Deus, porque Deus, Ele cuida de tudo, né? Então que nós venhamos adorar Ele em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer momento, né? Porque Ele cuida da gente, né? Ele não dá um fardo pesado para que a gente não possa carregar, né? Ele está nos ajudando, Ele está ali ajudando a nós em cada momento. Amém? Glória a Deus. Agradeço a todos, né, por estar aqui comigo, vocês duas, minhas amadas, e aqueles que vão também escutar esse vídeo, né, essa mensagem durante o dia. Agradeço a cada uma de vocês e peço que orem ao meu favor, né, a favor da minha filhinha, né, que esse dia também ela caiu um tombo, ficou toda roxa, ficou muito mole, só Deus mesmo. Eu clamei pro Senhor na hora, porque eu vi praticamente a minha filha morta, né? Então que Deus, né, com a sua infinita graça, que cuida de tudo e de todos, né? Foi Ele que livrou a minha filha, né, deste mal, de um mal de morte, de qualquer outra coisa que poderia acontecer com ela, né? Então eu agradeço a Deus por Ele cuidar das mínimas coisas, amém? Eu agradeço a Deus por essa madrugada. Vontade de ficar falando mais aqui, irmãos, eu já orei, já agradeci, né? Mas eu tô aqui falando. Então esteja orando pela minha vida, pela vida da minha filhinha, pela vida do meu esposo, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua madrugada. Amo vocês em Cristo Jesus, amém? Fiquem todos com Deus. Beijo, Elisa. Beijo, Marisa. Que
Que Deus esteja entrando no lar de vocês com a providência que vocês precisam, amém?